No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir quando ele vai ao ar, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Chegamos ao programa de número 30, isso mesmo, esse é o nosso 30º programa. E eu sei que diante dos vídeos curtos e engraçados que viraram febre na internet, treinamos nosso cérebro para ter uma reação emocional rápida. E esse é o mal dos nossos tempos. Não temos mais paciência para nada que dure mais que 10 minutos, ainda mais apenas ouvindo, sem imagens que completem a informação, sem que precisemos pensar muito. E eu sei que esse programa só ouve até o final aqueles que realmente querem aprender e possuem alguma curiosidade sobre o assunto. Espero que você que ouve seja uma dessas pessoas curiosas e que fique até o final. Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. O que seria da sociedade sem leis? As pessoas poderiam surtar e fazer coisas impensáveis, como se aliviar em público, retirar a roupa e dar uma caminhada matinal básica, arrombar a casa do vizinho só para fazer um lanchinho e tantas esquisitices que nem as leis impediram de todo. Sabiamente, já foi dito que nosso direito termina quando começa o direito do outro. E para isso servem as leis, para impor esses limites. Limites esses que algumas pessoas têm dificuldades de entender sozinhas. Leis são necessárias, sem a menor dúvida. Mas aqui vão algumas leis que são dignas de risos ou de choro. Proibido beijos em rodoviárias. A alegação era de que isso atrasaria o embarque. E como essa lei é do Reino Unido, dá até para entender. Afinal, eles levam a pontualidade ao extremo. Proibido morrer. Isso mesmo, alguém teve a brilhante ideia de proibir isso, pois que o cemitério estava lotado. Com essa lei, com certeza, muitos devem ter parado de fingir que morriam. Proibido usar botas de cowboy, a menos que você tenha, no mínimo, 2 vacas. E leve as vacas para passear junto, pois que precisará comprovar. Proibido transportar sorvete no bolso da calça. Para isso virar lei, quantas pessoas foram pegas fazendo isso? Proibido batizar porcos com o nome de Napoleão Bonaparte. Pobre do porco. Quem faria tamanha maldade? Proibido emprestar o aspirador de pó. 2 vezes, hein? Vai e volta. Proibido morrer dentro do parlamento. Caso isso aconteça, o morto pode ser preso. Melhor obedecer. Quem vai querer ser preso? Proibido dormir no congelador. Eu nem queria mesmo, ficaria muito apertado. Proibido comer em locais onde esteja pegando fogo. Ufa, que alívio. Proibido enfiar o dedo no nariz aos sábados e todos os outros dias da semana, por favor. Proibido queimar bonecas. E isso não seria nada bizarro. Essas leis circulam em alguns lugares do mundo, mas o Brasil não foge às proibições ridículas.
pois que durante quase 100 anos a melancia era proibida na cidade de Rio Claro, sob a alegação de que ela transmitiria doenças. Proibido isso, proibido aquilo, e as leis não nascem apenas da necessidade, elas podem nascer da excentricidade de quem as cria. E para encerrar o assunto, sem fugir do tema do nosso programa, uma última lei. Proibido jogar sal na linha de trem. Daria para rir, mas buscando o motivo exato dessa lei, o que não foi nada fácil encontrar, descobri que essa lei aparentemente do Alabama tem um motivo bem escroto, perdoe-me o linguajar. Era comum levar as vacas doentes para perto da linha do trem e jogar sal nos trilhos. Enquanto a pobre comia, era atropelada e o fazendeiro recebia o dinheiro do seguro, alegando que fora um acidente. Acontece que isso começou a ficar comum e as seguradoras começaram a desconfiar, levando o caso até a justiça, de onde se originou a lei. É proibido jogar sal nos trilhos, mas não é proibido matar a vaca. O que é proibido é dar prejuízo às empresas seguradoras. Essa história me fez lembrar o cachorro que foi amarrado na linha do trem e teve sua cabeça decepada em Joinville, Santa Catarina, alguns anos atrás. E tantos outros que viraram notícia, pois que as grandes ideias de gênio, para não dizer nenhum nome desrespeitoso, são inspiradoras. E parece que leis idiotas nascem dessas atitudes, pois que para barrar a estupidez, deve-se ter uma lei equivalente, ou seja, bem estúpida. E ainda falando de leis, se seguíssemos as leis imutáveis do Criador, ninguém precisaria criar uma lei sobre jogar sal nos trilhos, pois que está lá, não matarás. E essa lei já valeria para inibir qualquer ato grotesco de atrair seres vivos para a linha do trem. Ah, você não acha que o não matarás não se aplica ao seu bife? Então, sinto informar, mas as leis ridículas ainda são necessárias para você. Foi notícia. Foi notícia. Hamsters são realmente lindinhos e eu adoro esses pequenos seres. Mas eu não gosto dessa onda de ter esses pequenos como animais de estimação, de ver a gaiola minúscula onde eles são forçados a passar seu curto tempo de vida. Penso que a maioria das pessoas os veem como coisinhas descartáveis, aquele pet que não faz muita sujeira e nem barulho e supostamente são substituíveis. As pessoas propagam isso ao substituir sem muito pesar os pequenos roedores por outros, quando os filhos se esquecem quando os filhos os esquecem sem alimento ou água. Nós vemos isso com frequência nos filmes. E comprovando o que digo, um criadouro de mais de 600 hamsters dos Estados Unidos, operado por uma grande revendedora de produtos veterinários, passou por um pente fino semanas atrás. Um relatório federal recém-divulgado revelou que inúmeros hamsters foram esquecidos e sofreram mortes agonizantes, enquanto outros foram confinados em recintos imundos e extremamente lotados. De acordo com o relatório, um veterinário federal encontrou 16 hamsters mortos flutuando em um recinto que tinha sido inundado por um bebedouro automático quebrado, junto com os 3 sobreviventes visivelmente angustiados. 4 outros hamsters mortos, todos com múltiplas feridas abertas, foram encontrados em outros recintos. Fato que um dos empregados do local classificou como uma ocorrência comum, causada por problemas técnicos no prédio. A inspeção revelou outros 71 hamsters vivos amontoados em apenas 2 recintos, com apenas 15 centímetros quadrados de área útil cada, enquanto os outros foram encontrados em recintos cheios de lixo, que não eram limpos há dias. Essa investigação não é caso isolado.
O mesmo local já foi autuado por negligência com hamster anos atrás. Mas se existem pessoas que criam, é simplesmente porque existe procura. Crianças querendo animais de estimação e pais que não querem ter trabalho, optando pelos pequenos roedores, que não sabem expressar sua dor e desagrado, como um cão ou um gato. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: esse Jesus de algumas séries de TV, meio bobo, brincalhão e extremamente alegre, condiz com a imagem de Jesus? Eu não vejo Jesus dessa forma, assim como não vejo ele comendo carnes e bebendo, como mostram nessas séries. Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. Eu também não consigo ver Jesus nesses personagens brincalhões e maltrapilhos que algumas séries mostram. Mas eu sei que isso acaba atraindo o público, que gosta de rir e de quem os faça rir. Já ouvi elogios de alguns sobre a abordagem que o cinema tem feito de Jesus, aquela coisa jovial e muito humana que acaba atraindo crentes que não são muito fiéis ou alguns fiéis que não são muito crentes. Não existe um molde para enquadrar Jesus. Mesmo que queiramos um homem humano, ele nunca será. E isso só quem conviveu com ele poderia nos contar. Felizmente, temos livros, relatos não bíblicos, pois que eu penso que muito foi alterado nos textos dos evangelistas para que Jesus pudesse ser enquadrado como alguém a ser seguido, ou seja, uma pessoa normal. Emmanuel foi contemporâneo de Jesus. Era o senador Públio Lentulus e escreveu uma carta a Tibério, o imperador de Roma, relatando sobre o homem virtuoso que atraía multidão de pessoas. O senador Públio descreve Jesus. E no final da carta, um trecho que vale ressaltar, quando ele diz: faz-se amar e é alegre, porém com gravidade. Nunca alguém o viu rir, mas antes chorar. Muitos alegam que ele não chorava, pois que ele já tinha vencido as paixões terrenas. Outros agora o fazem um bobalhão nos filmes, sempre rindo e levando a vida na alegria. Eu creio que ele já trazia a felicidade dos puros, que não tinha motivos para não ser feliz, já que conhecia tudo e todos. Mas eu não creio que ele vivia sorrindo, fazendo piadas. Acredito que ele via a vida com seriedade, mas com gentileza e bondade, e um sorriso meigo e suave nos lábios, sem rir, apenas sorrir. Quanto a comer carnes e beber como um humano, eu já falei sobre isso no 7º programa, quando uma ouvinte questiona se Jesus seria vegetariano. Eu creio de verdade que ele não comia carnes, e creio que ele não comia quase nada, pois que sua constituição espiritual era capaz de retirar o alimento do ar e da energia solar. Jesus não pode ser descrito ou comparado, pois que não temos parâmetros para enquadrá-lo. O que podemos fazer é especular, comparar com moldes pré-existentes. Mas nós, a espécie humana da Terra, somos imaturos e tendemos a gostar de bobeiras, coisas fúteis que deem um retorno emocional rápido. E para isso, os roteiristas que querem fazer algo que seja aceito, e sabemos o alcance que o nome de Jesus tem, mas querem algo que seja visto mesmo por quem não seja religioso, acabam por inserir uma personalidade que agrade a todos. O Jesus sério e focado, comprometido com o planeta, não atrairia muitas pessoas. Mas, independentemente da forma como Jesus é visto, o importante é levar a mensagem, mesmo que de forma alterada, não acha?
despertar o amor por Jesus, mesmo que esse Jesus não se assemelhe muito com a verdade, já é um passo na direção certa. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Há uma cidade que eventualmente vejo essa ou aquela matéria e que tenho grande curiosidade em conhecer. É Istambul e fica na Turquia, que já atrai pela sua história milenar, seus pontos turísticos que parecem ter saídos de algum conto das 1001 Noites, sua hospitalidade e segurança. Istambul é a maior cidade do país e é oficialmente conhecida como a cidade dos gatos. Sim, entenderam os motivos que me fariam drenar todas as economias que não tenho e entrar em um avião. Gatos existem em todo lugar, você deve ter pensado. Sim, eu sei, mas não quero ver os gatos em si. Perdoem, gatinhos, mas tenho curiosidade em saber como seria estar em um local onde os gatos são tratados com respeito pela cidade toda. Um local onde os bichanos são de todos e nenhum gato de rua passa fome ou frio, que não há crueldade ou envenenamentos. O termo gato de rua por lá não existe. Dizem até que os gatos mandam na cidade. Há leis que obrigam os moradores a cuidar dos gatos que vivem pelas ruas, alimentando-os e dando-lhes abrigo. O respeito pelos gatos é tão enraizado que eles perambulam sem medo, não se escondem de visitantes e são vistos em todos os lugares, todos mesmo, um verdadeiro paraíso para quem ama felinos. Os gatos foram levados para a Turquia há muitos séculos, pela necessidade de controlar os ratos, mas acabaram se tornando uma espécie de guardiões da cidade e foram ficando. Estima-se que existam mais de 150 mil gatos apenas em Istambul, andando livremente, sem receio de serem enxotados ou coisa pior. Os animais recebem tratamento médico quando necessário, e são as gorjetas de restaurantes e lanchonetes que pagam por esses profissionais. Apesar dos cuidados, eles não vivem tanto quanto um gato preso dentro de uma família. Afinal, estão livres, não são castrados, e a liberdade em excesso pode não ser tão boa assim. Mas é maravilhoso imaginar que ninguém proíbe ou repreende um gato quando este entra em um estabelecimento, mas sim que lhe é oferecido alimento e água. Por lá, os gatos que perambulam são membros queridos da comunidade e são vistos dormindo em todos os locais, prateleiras de supermercado, entre livros em livrarias, em bancos de lanchonetes, sobre bancas de frutas. O Islã, que é a religião predominante do país, tem muito respeito pelos gatos. Maomé, o grande profeta da doutrina islã, teria passado essa herança, pois que ele mesmo tinha uma gata, a quem amava muito, de nome Mueza. A cidade parece respirar os gatos, pois os reverenciam em vida e os imortalizam depois da morte em estátuas. Eu fico meditando no poder do exemplo. Será que se Maomé não amasse gatos, Istambul seria como é? Será que suas palavras teriam tanto poder quanto seus exemplos? As histórias que as pessoas contam de como ele amava Mueza, contos que viram lendas e, no final, poucos podem comprovar sua veracidade. Mas uma coisa é certa, Istambul é um ponto certo de viagem se um dia eu ganhar na Mega Sena. E mesmo sem jogar, vai que... Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você ouve sua consciência ou dá aquela ignorada quando alguma ideia ou pensamento parece alfinetar sua cabeça com frequência? Todos nós já passamos por isso, em algum momento, alguma situação. É como se viesse uma voz e dissesse: você deve parar com isso. Pode ser sua consciência,
ou pode ser o mentor ou um amigo espiritual. Nós, espíritas e espiritualistas, sabemos da interação entre os mundos. Sendo assim, não estamos sozinhos e nossos atos não passam despercebidos como desejamos. Dias atrás, em uma farmácia aqui de Garça, no caixa após pagar o produto, o atendente me ofereceu um cupom para concorrer a um jantar em uma churrascaria. Eu ri e disse: que pena, podia ser em outro lugar, eu não como carnes. E a conversa acabou rendendo, pois que ele começou a fazer muitas perguntas sobre os motivos e quanto tempo fazia que eu não comia carnes. No final, ele me confidenciou que não tem um dia que ele não vai dormir e que sua consciência não fique cobrando dele que pare com o consumo de carnes. Achei interessante e falei que talvez já fosse a hora dele parar, que talvez ele já tivesse conhecimento suficiente para isso. Ele concordou e sei que ficou pensativo quando eu fui embora. Todos nós temos nossa hora para as mudanças e o consumo de carnes não é diferente. Só devemos ficar atentos quando essa hora não for parte de uma imposição evolutiva, pois que se Jesus já dizia que muito seria cobrado para quem muito fosse dado, creio que essas cobranças somos nós mesmos que fazemos. Quando aprendemos e entendemos, persistir no caminho do conforto só atrasa nossa jornada evolutiva, pois que a consciência nada mais é que o nosso eu espiritual, preso no corpo de carne, gritando a plenos pulmões para que acordemos. Para encerrar, vou ler um pequeno trecho do livro Missionários da Luz, escrito pela mediunidade de Chico Xavier, ditado por André Luiz, no capítulo Vampirismo, que menciono programas atrás, e que aborda o consumo de carnes. Vamos ao trecho. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Aqui eu friso, acordar a própria consciência, ou como é o caso deste assunto, ser acordado por ela. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Ouvir a palavra extinção nos remete aos períodos pré-históricos, grandes répteis e toda aquela suposta tragédia com meteoros. Mas a extinção faz parte da vida. Ela está presente em tudo, todos, e nem tudo que se extingue fica na lembrança. A maioria, diferente dos dinossauros, se perde no tempo. Vão para os livros de biologia e amarelam em suas páginas. Ninguém se importa. Dizem que por dia, pelo mundo todo, 150 espécies são extintas. Dizem mais. Dizem que a cada segundo, um ser vivo, animal ou vegetal, que nem chegou a ser conhecido, desaparece do planeta. Dizem também que desde o ano de 1500 está registrada a extinção de 897 espécies, das quais 763 são animais. Entre elas estão aves, mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e centenas de invertebrados, insetos, aracnídeos, moluscos, crustáceos, entre outras. O panda é um dos animais mais fofos que existe, concorda? Um verdadeiro bobalhão. Na verdade, um adorável bobalhão, daqueles que queremos apertar e não soltar mais. Mas um animal que até pouco tempo corria sérios riscos de extinção, já que era muito caçado pela sua pelagem. Um animal que deveria ser feroz e inspirar medo, já que é um urso, mas acaba sendo desajeitado, desastrado, calmo e motivo de muitos risos. Dizem que ele próprio se extinguiu devido à sua inaptidão para a vida selvagem. Os pandas são os únicos ursos vegetarianos e vivem exclusivamente de comer bambus. Desde 2016, ele saiu da classificação de quase extinto para vulnerável. Isso graças aos esforços chineses para preservar a espécie e suas florestas.
Os santuários chineses de pandas são famosos e, aparentemente, os chineses levam muito a sério essa meta de salvar os pandas da extinção. E nós, que amamos animais, só temos a agradecer o esforço em salvar esse bobalhão tão adorável. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Já ouviu a expressão estômago de avestruz? Essa expressão se refere a pessoas que comem de tudo e não passam mal, que parecem ter um estômago de pedra. E essa expressão nasceu pois que os avestruzes não possuem dentes, e para ajudar na digestão eles comem algumas pedrinhas que ficam na moela, e lá pressionam o alimento e os trituram. A moela é um órgão forte e muscular, um segundo estômago, que comprime os alimentos ajudando na digestão, e está presente em aves, peixes e até nas minhocas. E se o nome moela lhe remeteu a um alimento muito apreciado por algumas pessoas, saiba que é um órgão de um ser vivo, algo que o auxilia a digerir alimentos e deveria ser visto com respeito, assim como vemos um órgão humano. Aves e outros animais que não possuem dentes necessitam de uma ajuda na hora de triturar os alimentos, e isso acontece dentro da moela, com algumas pedrinhas apetitosas ingeridas propositadamente, e devo dizer com muita satisfação, pois que os avestruzes comem pedras como se comessem uma cobiçada iguaria. Então, meus amigos e amigas, se alguém disser que você tem estômago de avestruz, talvez deva prestar mais atenção no que tem comido. Você sabia? E pegando um gancho, vamos falar um pouco sobre essas aves gigantes e assustadoras? Já olhou detidamente para o rosto de um avestruz? Chega a dar uma sensação de medo, pois que são enormes. Assim como pinguins e galinhas, eles não voam, mas nem pense que eles são lentos como galinhas ou desengonçados como pinguins. Essas aves gigantes são muito velozes. Um passo delas pode chegar a 5 metros e elas correm a 70 km por hora. Por isso são tão temidas. São animais de respeito, pois que podem atingir a altura de quase 3 metros e passar de 100 quilos, acredita? E outra curiosidade sobre elas, que acabou virando uma expressão também, é quando elas enterram suas cabeças no chão, passando a imagem de que poderiam estar com medo. Mas não, elas simplesmente estão se camuflando, sendo espertas e se escondendo de possíveis predadores. É a maior ave do mundo, podem viver tanto quanto um ser humano e possuem excelente visão. Um ovo de avestruz tem o tamanho de 24 ovos de galinha, acredita? Essas aves são realmente animais incríveis. E mais um programa chegando ao fim. Para os que me ouviram, só tenho a agradecer. Desejo a todos um lindo domingo cheio de amor e paz. Que Jesus e nossa amada Mãe Maria nos ampare e proteja de todo o mal. Para essa semana que se inicia, muito respeito e amor para com todos os animais. Tenham todos um excelente domingo. Fiquem com Deus e até o próximo programa.